Fala, viajante! Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre como viver viajando e as formas que eu encontrei que outros viajantes vivem na estrada que explodiram minha cabeça. Então, primeiro eu vou falar da minha forma, que é a que eu mais sei, né? Porque eu tô viajando tem 8 meses, para quem não sabe. Comecei lá no Uruguai e a ideia é ir até a Colômbia. Basicamente, eu tô voluntariando, mesmo nos últimos vídeos aí, quem assistiu, eu deixei falando por que eu não tô mais voluntariando, mas até agora eu voluntariei em todos os países que eu passei. E também no Brasil, eu morava em São Paulo e eu trabalhava. Então eu tinha uma reserva ali de emergência. Então essa é a forma que eu tô viajando, né? Para quem não sabe, né, o voluntariado você troca o emprego por uma hospedagem, às vezes até por alimentação. Então foi a forma que eu vi de ser mais fácil, né, de viajar. O que acontece também, as refeições que eu faço é sempre no hostel, a grande maioria, assim, 90% das refeições, porque o hostel tem a cozinha, tudo, né? Então eu acabo cozinhando café da manhã, almoço e janta no hostel. Os passeios que eu faço são sempre para lugares que eu nunca fui, né? Ou atividades que eu nunca fiz. E eu sempre pesquiso antes, então eu sempre faço uns 3 orçamentos, porque assim, as pessoas veem que você é de fora e aí colocam o valor lá em cima. Então eu sempre faço uns 3 orçamentos assim do passeio que eu quero fazer e tem dado certo assim, e tenho conseguido me manter bem. O meu custo hoje está aproximadamente $15 por dia. É um valor alto ainda, eu queria estar gastando perto de 10, mas acabou que teve lugar que, por exemplo, o Uruguai é muito caro e eu fiquei pouco tempo lá, mas o Uruguai é bem caro. Aqui eu tô no Peru agora, saindo já, indo para o Equador. E aqui também é um pouco caro, porque a moeda deles, os soles, um sole vale R$ 1,65. Então, quase 2, né? Então você acaba gastando um pouco mais. Então essa é a forma que eu viajo. Outra forma que eu descobri assim, que explodiu minha cabeça, né? Nunca imaginei. Tem um amigo, o Yuri, que eu conheci lá no Ushuaia. Vou até deixar o link dele aqui embaixo, quem quiser acompanhar ele aí. Ele é o cara que eu conheci na estrada mais roots, assim. Então ele viaja só acampando e pedindo carona. Ele veio desde o Brasil, já passou por vários países aqui da América do Sul, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, né? Agora ele está até num projeto, ele cruzou do Chile para Maceió. Então assim, foi bem legal e tudo de carona. A grande parte ali da viagem foi tudo de carona. E aí essa parte dele me explodiu a cabeça assim, ele vive assim tem 3 anos já, e acaba que ele vive só assim, pedindo carona, acampando na estrada, raiz mesmo, né? Às vezes acampa em praia, acampa em vários locais assim que não tem muitas pessoas e vai trocando trabalho por comida, né? Faz voluntariado também, eu vi que, né? Tanto que eu conheci ele no voluntariado lá no Ushuaia. E as caronas, foi interessante até que ele que me iniciou ali nas caronas. Basicamente me ensinou como pedir a carona, quais os pontos que são importantes ali, né, para você levar em consideração. Então é bem interessante a forma que ele vive. E ele já faz isso há 3 anos, assim. Foi muito... Eu não consegui imaginar como que ele... Nunca imaginei isso, que alguém conseguia viajar só pedindo carona, sabe? Então essa foi uma das formas, assim, que eu vi que explodiu na minha cabeça. Outra forma de viver viajando é a famosa cicloviagem, né? Então eu conheci um senhor, ele tinha 70 anos, lá na Bolívia. E ele estava viajando desde a França e passou por vários lugares do mundo já, só com uma bicicleta e acampando. E às vezes ele ficava em hostel e tal, né, pra descansar um pouco mais, pra recarregar as baterias dos eletrônicos dele, tudo. Muito interessante, assim, nunca também tinha imaginado que alguém poderia fazer uma viagem, sabe, assim, de bicicleta pelo mundo. E pelo que eu vi, né, ele era um senhor já aposentado, então ele vivia meio assim, da aposentadoria dele e viajando ali pelos países, e bem simples mesmo. Só acampando, cozinhando a própria comida. Muito interessante também essa parte de cicloviagem. É uma forma que você não paga transporte. Os gastos que eu tenho mais altos hoje são transporte, alimentação e hospedagem. Então esse com transporte ele já não tem, porque ele usa a bicicleta. É óbvio que deve ter manutenções, tudo, mas provavelmente deve ser menos do que eu gasto de transporte. A alimentação ele faz igual eu, cozinha a própria alimentação. E a hospedagem ele tem a barraca, né? Então ele dorme também, faz o famoso acampamento selvagem, né? Dorme onde dá, na praia, em plantações, onde conseguir, para a barraca ali, monta e vai dormir.
Então essa também foi uma forma assim que me surpreendeu bastante, ainda mais para um senhor de 70 anos, sabe? Foi muito interessante ver isso. E não só ele, eu vi também mulheres fazendo isso. Eu fiz um retiro de silêncio na Bolívia e lá tinha uma moça que ela era francesa, se não me engano, e ela tinha viajado também boa parte do mundo já, só de bicicleta. São os loucos, né, que aparecem aí na viagem e que fazem a nossa cabeça explodir, assim. Pelo menos a minha, quando eu via essas pessoas que viajavam totalmente diferente, me deixava mais empolgado para continuar a viagem e também expandia a minha mente, né, meu conhecimento aí. Gostei bastante desse tipo de viagem. Tem os nômades, né, também. Eles viajam porque tem o trabalho remoto ali, então eles acabam não parando em lugar nenhum e ficam viajando. Essa forma, para quem tem um trabalho remoto, é a melhor assim que eu vi, né? Porque você consegue se locomover aí para vários países e trabalhar bem fácil assim. Eu conheci gente que estava trabalhando dando aula de idiomas, conheci gente que trabalhava com atendimento ao público, é tipo saque, né? Aquele atendimento ao cliente, e N outros ali que eu conversava e a pessoa vivia disso. Então essa eu acho que é a melhor forma ali, porque você está tendo uma renda, né, na estrada e consegue ir viajando, passando pelos locais assim. Achei bem interessante também. Outra forma é de artesanato, né? Então tem desde aquelas miçangas, né, pulseiras que eu vi um casal que fazia isso, até um outro casal que eu conheci que viaja hoje de ônibus pela América do Sul. E eles faziam luminárias com cano PVC. Eles me mostraram lá, cara, assim, é surreal o negócio que eles faziam com cano PVC. E viviam assim, sabe? Vendiam ali 10 por dia, 5 por dia e conseguiam viver tranquilo, viajando. Então, essa parte de artesanato também, tem gente que trabalha vendendo pinturas. Cara, é só usar a criatividade, né? Quem tem esse dom da arte, assim, consegue vender, porque sempre vai ter alguém interessado naquilo que você está fazendo. Tem gente que faz crochê, tem gente que faz boneco, tem gente que faz coisa de metal, né? Tem de tudo, tem de tudo. Muita gente que vive assim na estrada e você acha que é meio impossível, né? Pelo menos na minha cabeça, quando eu comecei a viagem, eu achava que era impossível viver viajando, fazendo esse tipo de atividade, mas quando você vê mesmo, conhece alguém fazendo, aí a cabeça dá aquela explodida assim. Artesanato também é uma boa, para quem tem essa habilidade e tem ali a vontade, né, de viajar, é uma forma muito boa de conseguir viver viajando. Outro rapaz que eu conheci, ele viaja só voluntariando, então ele vai para cidades só por causa do voluntariado. Eu já tenho minha opinião um pouco formada sobre o voluntariado. Quem quiser saber, né, dá uma olhada no vídeo Romantização do Voluntariado. Mas ele vive muito bem assim, ele gosta. E ele só faz voluntariados com parte com permacultura, que eles chamam. Então essa é a habilidade que ele gosta. Vive muito bem assim, ele estava aqui no Peru, foi para Bolívia, foi onde eu conheci ele, e já viajou por outros países aí, só fazendo voluntariado. Eu não sei como ele faz com a parte de transporte, eu não perguntei, mas provavelmente é carona, ou ele deve ter alguma economia ali e vai para os lugares, porque o voluntariado não te dá nada assim de transporte, né? Mas ele vive assim, muito bem, pelo que eu vi, ele gosta, e já tem uns anos já que ele vive assim. Viver só de voluntariado também é possível, né? Então, como eu disse do artesanato, né? Essa forma também é outra que eu vi as pessoas fazendo e que me chamou a atenção, que é vendendo algo. Eles simplesmente vão no lugar e vende água, faz pão com lanche. Eu conheci um casal, até o rapaz era venezuelano e a moça é peruana. E eles estavam no hostel comigo lá voluntariando. À tarde eles pegavam, depois do horário, né, do hostel, de trabalho no hostel, eles compravam pão, compravam ali alguma coisa para colocar dentro, fazia lanche, ia pro terminal de trem e vendia os lanches lá. E viviam assim, dessa forma. Também vendia água, vendia doce, cara. Então assim, se a pessoa quer mesmo viajar, né, tem essa vontade de viver viajando, ela usa a criatividade. E esses dois eu achava muito legal assim, porque eles eram muito felizes, né, muito animados. Então quando eu imaginava que eles davam muito certo assim nessa questão de vendas, porque chamavam bastante atenção das pessoas, sempre sorridentes. Muito legal assim. Essa também é uma forma, vendendo alguma coisa, você acaba
conseguindo se manter na estrada. Como eu disse anteriormente, né, do pessoal que trabalhava remotamente e dava aulas, também tem gente que presta serviço, algum conhecimento que tem. Esse rapaz da Venezuela, ele era cabeleireiro também. Na realidade, ele trabalhava de muita coisa, eu achei incrível, assim. Ele era chefe, cozinheiro, né? E também sabia pintar, tanto que ele que me ensinou a pintar algumas dicas, né, de pintura, assim. E também cortava cabelo. Então, por onde ele passava, ele ia lá e oferecia o trabalho, acabava que ganhava uma grana. Então, assim, se você tem uma habilidade que consegue prestar serviço de alguma forma, pedreiro, encanador, eletricista, se você tem esse conhecimento, você consegue viver viajando, sabe? Porque muitos locais que eu passei precisavam disso, por exemplo, hostels, né? E não conseguiam esse tipo de trabalho. Eu até tenho um pouco de conhecimento ali de elétrica, então sempre que eu parava num hostel, a pessoa perguntava, e aí, você conhece? Eu falei, conhecia. E aí eu tinha que ajudar ali a trocar a parte de fiação, a ajustar algum fio que estava solto lá. Coisas básicas, né, eu sei fazer. Mas, então, se você tem esse tipo de habilidade, você consegue prestar serviço ali e conseguir manter sua viagem. É muito fácil. Aqui no Peru eu conheci uma chinesa, que ela está viajando tem mais de 3 anos, e ela dá aula de yoga. Então ela para nos locais, em hostel, essas coisas, fala que dá aula de yoga, monta uma turma ali, cobra um valor simbólico e consegue viver viajando, assim. Cara, achei genial, assim, sabe? Dando aula de yoga e consegue viajar o mundo. Ela já conheceu muitos lugares. E ela é chinesa, né? Então, ela estava falando lá que conheceu vários lugares do mundo assim, só com a aula de yoga. Então, a pessoa que quer viajar e tem uma habilidade, ela pode colocar essa habilidade em prática na viagem e ir embora, sabe? Não tem limite, assim, a forma de ganhar dinheiro, de se manter na estrada não tem limites. É só usar a criatividade mesmo. Mais uma forma, né, de se manter na estrada, de viver viajando, que eu encontrei, é vendendo produtos digitais. Então você pode, no meu caso, eu fiz um livro, até vou deixar o QR Code e um link na descrição, 200 lições aprendidas no mochilão solo pela América do Sul. Então ali eu compilei as 200 primeiras lições que eu aprendi nesses 8 meses de viagem e que vai ajudar a pessoa que quer começar um mochilão ou até a pessoa que só tem curiosidade e sair da zona de conforto ali, pode usar essas lições para iniciar essa trajetória dela. Mas voltando, tem muitas pessoas que vivem porque criaram algum produto digital. E aí vai muito da experiência de cada um, né? Tem gente que cria planilha de Excel, vende e consegue se manter assim. Eu até estava num hostel e cuidando da recepção e vi que teve um cara que ele montou uma planilha com um sistema, basicamente, no Excel ali do Google, o Google Planilhas, né? Com um sistema de reserva de quarto. Então, assim, ele vendeu aquilo, ele deve ter ganhado muita grana, assim. Porque os hotéis precisam, né? Os hostels, e eles querem uma forma barata de fazer isso. E a planilha era muito completa, assim. Achei muito interessante. Eu sou meio aficionado por Excel, eu sou engenheiro, então acabo que eu conheço um pouco de Excel. E quando eu vi a planilha, eu fiquei admirado, assim, sabe? Muito interessante mesmo. Então, assim, se você tem uma habilidade, monte, né, um produto digital, um curso, um livro, uma apostila, alguma coisa desse tipo e coloque para vender. Não tenha medo, né? E se o seu produto for de qualidade, as pessoas vão comprar ali, chamar a atenção das pessoas de alguma forma, elas vão comprar e você consegue se manter. É óbvio que eu acredito que a pessoa não consegue se manter só com isso, porque é um valor pequeno, né? Mas se você tem vários produtos, por exemplo, esses vários produtos juntos acabam conseguindo manter uma renda ali boa. Creio eu que a pessoa consegue viver assim, com vários produtos, não com um apenas, né? Essa outra forma de viver viajando, eu acho que é a mais difícil, assim, que é viver das redes sociais. Então, tem pessoas que vivem só do YouTube, tem pessoas que vivem ali também fazendo propagandas, né? Merchandising ali para marcas no Instagram, no TikTok. Então acabam ganhando uma grana também assim. Eu acho que é muito difícil porque é muito estressante você ficar criando conteúdo. Parece fácil, né? Pegar a câmera e fazer aqui, só que é estressante. E também você tem que despender muito tempo, sabe? Pra estar criando, pra ter ideias. Não é simplesmente pegar a câmera e gravar. Você tem que ficar pensando ali como que você vai gravar, por quê. Eu creio que é a forma mais difícil. E também tem aquela questão de estar atingindo as pessoas, né? Você tem que ter vários inscritos, tem que ter uma audiência boa já para viver da rede social. Mas é possível.
Então essa é mais uma forma aí de viver viajando. E uma das últimas formas ali que eu vi que as pessoas vivem é trabalhando com o que trabalhavam no Brasil, por exemplo. Eu vi que tinha gente que era garçom e trabalha de garçom na viagem. Eu vi que tinha gente que trabalhava com vendas e trabalha com vendas na viagem. E assim vai. A forma que você ganhava dinheiro aí no Brasil, você também consegue ganhar em outros países. É óbvio que deve ser um pouco mais difícil, né? Tem uma barreira ali do idioma, tem a cultura que é diferente. Creio eu que se você trabalhava com isso e tem uma experiência, você consegue. Por exemplo, um chefe de cozinha consegue arrumar um trabalho de chefe de cozinha em outro país também. E aí fica 2, 3 meses no lugar, 1, 2, 3 meses, né? E vai para outro país. Aí faz isso de novo e vai fazendo. Tem pessoas que fazem isso também. É outra forma de viver viajando. Uma outra forma que eu vi que as pessoas viajam também é caminhando e acampando. Tem uma moça chamada Findus, o Instagram e os canais dela. E cara, ela viaja ali só andando. Então ela anda ali 20 e poucos km por dia e vai indo para os destinos que ela quer conhecer. Então também é uma opção. Ali ela tem muita coragem, né, para fazer isso. Por ser uma mulher também, tem mais riscos, né? Creio eu. Mas é uma forma também de viver viajando. Tem um casal também que vive viajando, andando, que eu já vi. Eu não lembro o nome deles, mas eles também viajam caminhando. Então é outra forma. Então todas essas formas que eu encontrei de viver, né, viajando, foram muito assim reveladoras algumas e acabaram fazendo eu querer ainda mais viajar. Então, se você usar sua criatividade, você pode viver viajando, sabe? É só sair da bolha que a gente vive ali. Principalmente eu tenho esse pensamento que só conseguia viver em CLT. Então, se você sair dessa mentalidade aí, limitante, né? Você acaba conseguindo viver viajando também. Então, se você gostou do vídeo, clica no curtir, compartilha, se inscreve aí no canal. Valeu! Mochilogia!